Olá, este é o Defenda-se, espaço de direito de defesa do cidadão. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia SP, Cíntia Sena, que é educadora financeira do DISOP, e o Dr. Gilberto Maistro Júnior, que é advogado especialista em direito trabalhista. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. E o assunto de hoje, a terceirização. Doutora, o que falar sobre esse tema que mexe tanto com a vida de nós brasileiros, né? Uma mudança que passou no Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente Temer no final de março. Quando fala em terceirização, o que vem à cabeça do cidadão, deste trabalhador? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada o convite. Realmente, o termo, né, terceirização, mesmo já vivemos hoje essa realidade, já tem pessoas que trabalham, muitas vezes não se percebe nessa situação. Sim. O que pode acontecer com essas mudanças é uma expansão dessa situação e as pessoas que estão hoje empregadas aí no regime CLT começar a ter que se remodelar, principalmente financeiramente, começar a ter um controle. Repensar a vida, doutora, de alguma maneira? Sim. Ou o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu labor? Olha, o que muitas vezes acontece é que muitas pessoas trabalham, mas não tem um propósito desse trabalho, não tem um sentido do porquê está executando aquela função. O que precisa se criar, até com essas mudanças, para sentir, será que é isso que eu quero? Será que eu tenho outras situações que eu posso me engajar melhor? E se colocar qual a situação que eu quero, para que as coisas também, mesmo terceirizado, quarteirizado, o que pode acontecer, eu saber me posicionar. Sim. Doutora Cíntia, antes de mais nada, é bom explicar. Eu falei DISOP, mas eu tenho que explicar que DISOP quer dizer diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Para uma educadora financeira, depois a gente vai falar ao longo deste programa Defenda-se, o significado disso para o trabalhador. Dessas letrinhas mágicas, né? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Eu vou conversar com o Dr. Gilberto. Dr. Gilberto Carlos Maistro Júnior é advogado, mestre, doutorando em Direito, professor titular de Direito da Faculdade de Direito de Sorocaba e também da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor de Direito Trabalhista. O que falar de terceirização? O que é São Bernardo do Campo? Berço do sindicalismo brasileiro, a gente pode falar assim. Isso, de alguma maneira, está mexendo com a cabeça do trabalhador, doutor? E o que mudou com a terceirização? Para muita gente não mudou nada. Continua empregado, está lá, carteira assinada, seletista. E aí? Sem dúvida, muda. Por um motivo claríssimo. Antes de mais nada, também agradecendo pelo convite. É uma honra estar com você, com os nossos telespectadores da TV Assembleia. Muda por um motivo simples. A terceirização, por uma lógica matemática, ela é uma realidade precarizante, Jorge. E por que eu digo que ela é uma realidade precarizante? É precarizante porque mais de 90% dos empregadores que optam pela terceirização, ao invés de buscarem aquilo para que foi criado o Instituto, a ideia de terceirização, que é você contratar empresas especializadas naquilo que você não é especializado. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria X e eu não tenho nenhum tipo de expertise em cozinha, em segurança, em vigilância. Então eu terceirizo esses setores que não tem nada a ver com a minha atividade principal, me dedico a ela, tenho melhores resultados com isso e especialistas pagos por mim cuidam dessa parte. Muito bem, mais de 90% dos empregadores não se preocupam com isso. Pesquisas feitas revelam que a grande justificativa da terceirização é contenção de custos. É sair mais barato. Aí minha pergunta, como que pode sair mais barato eu contratar uma outra empresa que terá o seu lucro, que vai contratar trabalhadores para fazer a mesma coisa que aqueles especializados, que aqueles que eu contrataria direto fariam, e ainda assim sair mais barato para mim? Onde está a mágica? A mágica está na precarização. Por quê? Quem paga a conta é o trabalhador que passa a ter um padrão salarial mais baixo, com reflexos em todos os demais direitos. Isso, pensando em algo generalizado, é péssimo. Por que é péssimo, na minha ótica? Porque nós temos que lembrar que o consumidor é o trabalhador também. Se eu diminuo a massa salarial dos trabalhadores, eu diminuo o potencial de compra das famílias. Isso se reflete no nosso capitalismo aqui, né? Você pode dizer, né? Exatamente. Para rodar
a economia. Agora, o que o senhor fala para os seus alunos nas aulas de direito trabalhista, desse novo perfil de trabalho? Esses que ainda vão buscar um lugar ao sol. Eu digo isso porque nos anos 70, os pais desses seus alunos de hoje tinham como orgulho ter uma carteira de trabalho no bolso. Era mais do que um documento. Ter uma carteira de trabalho é ter um status. Sou trabalhador. E a carteira de trabalho está desaparecendo. O emprego está sumindo. Como falar para esse aluno que o emprego vai desaparecer? Trabalho não vai faltar, mas o emprego desaparece. Então, a grande justificativa, falando de terceirização, a grande justificativa daqueles que apresentaram esse projeto foi justamente o contrário do que é colocado aqui. A terceirização, ela não precarizaria, porque ela também é marcada por vínculo de emprego. Sim. O trabalhador terceirizado, ele é empregado da empresa prestadora de serviços. O problema é, que tipo de emprego nós queremos? Um emprego que naturalmente, por essa lógica matemática, é precarizante? Sim. É isso que nós queremos no Brasil? Vou perguntar para a doutora Cíntia, que tipo de emprego nós queremos? Falávamos isso antes da gravação do programa, ou seja, das pessoas que não têm vínculo com o produto ou com o serviço vendido. Eu pego um call center, por exemplo. As pessoas estão lá vendendo produtos, vendendo serviços, sequer o conhecem. Na verdade, eles têm uma ficha na frente, atendem clientes, disparam telefonemas, mas como fica esse vínculo? Como que eu vendo para o outro lado da linha um produto que eu sequer conheço? Não é uma situação simples ou fácil, né? É preciso ter não só um treinamento ali do que ele vai executar, sim, mas todo esse conhecimento de como a empresa funciona, qual que é o que ela quer entregar, qual que é o produto final, sim, faz diferença na qualidade que o serviço é prestado. Muitas vezes essa terceirização, por conta de redução de custos, sim, acabam perdendo um pouco essa situação da qualidade, do que está sendo ofertado, não só para o trabalhador ali, que é o próprio consumidor, mas para quem está indo atrás daquele produto. E o trabalhador tem essa noção, ou ele só pensa no imediato? Se o patrão disser, olha, eu vou te demitir, a gente faz um acordo, divide aqui a multa do fundo de garantia, você abre uma empresa, registra-se no MEI, você vai se tornar um microempreendedor individual. Vai recolher a sua previdência, olha, tudo simples e eu te garanto um posto aqui na minha empresa. Ele percebe que ele vai sair perdendo? Não. Infelizmente, a situação que a gente vive, até pela falta aí de educação financeira, que eu acredito, sim, seja um pilar importante, no sentido que, uma vez que eu não tenho um propósito do que, por que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo com o meu recurso financeiro? E muitas vezes aceitar uma situação assim, eu estou naquela margem de endividamento, de inadimplência. Então, eu comecei a trabalhar com os recursos financeiros que eu já vinha ganhando, eu tinha um padrão de ganho, de forma não controlada. De forma não a dar um porquê que eu estou recebendo, para qual finalidade. Ao aceitar essa situação, eu estou tentando sanear ali uma solução imediata que não necessariamente vai fazer com que isso prolongue no longo prazo. Até por conta aí, vamos dizer, dessas reformas trabalhistas, previdenciárias, ao fazer isso, não me passa em hipótese alguma o que vai me acontecer daqui a alguns anos, principalmente com a questão da previdência. É isso, doutor Gilberto. Eu costumo dizer que o grande aliado daquele que defende uma situação de flexibilização de direitos trabalhistas é a realidade do trabalhador brasileiro. E por quê? Do trabalhador em geral, mas pensando no Brasil. Por quê? Porque a necessidade faz a ocasião. Eu lembro de ouvir meu avô falar sobre isso, Jorge. A necessidade faz a ocasião. E o trabalhador, ele só tem uma coisa a seu favor normalmente, que é a sua força e vontade de trabalhar. O resto é necessidade. Sim. Imagine a situação de um pai de família, sabendo da dificuldade de recolocação no mercado formal e enfrentando uma proposta do empregador para que ele escolha ou o caminho de abrir mão de direitos, sim, ou o caminho de não ter o trabalho. Tá. Aliás, boa parte dos brasileiros nessa situação, completamente endividada e sob o peso, o risco do desemprego. Ele vê a empresa quebrando, ele percebe a dificuldade que tem o patrão de comprar, de vender. Então, ele tem, de um lado, uma dívida cruel, caindo ali, ou se reproduzindo e ampliando a cada mês, e, do outro lado, a perspectiva de perder o emprego. Por isso que ele se sujeita. Eu posso somar um detalhe? Ele tem mais do que a dívida, Jorge. Ele tem o filho.
ele tem a esposa, às vezes também desempregada, ou ela tem um marido, às vezes desempregado. E imagine, eu já ouvi isso de vários trabalhadores no meu escritório mesmo. Eu aceitei isso, aceitei aquilo, porque era melhor do que chegar em casa e ouvir minha esposa dizer que meu filho não tinha jantado. Por que não? Porque não tinha o que dar para ele. Então, notem, nós temos situações seríssimas, inclusive de trabalhadores que acabam fazendo acordos em situações nas quais estão sem receber salário, estão sem receber verbas que são devidas por força de lei. E isso é acordo? Ou a gente pode chamar de acordo leonino? E isso, na verdade, é desespero, Jorge. É um desespero de quem não tem para quem pedir socorro. O trabalhador, ele não tem os meios de produção. Quem tem é o empregador. Ele tem apenas a necessidade. Se torna uma vítima fácil. Eu queria fazer uma vírgula rápida aqui sobre ainda a questão da terceirização. Tem se falado muito que a terceirização, com esta nova lei, a 13.429, recentemente aprovada, ela permitiria às empresas a terceirização, a colocação de trabalhadores terceirizados nas atividades fim. Sim. Né? Isso não é verdade. Essa lei que foi aprovada, ela não traz nada em seu texto que permita a terceirização de atividade fim. O cruel do momento em que nós estamos hoje é justamente isso. Porque se propagou algo que não foi feito ainda, como se tivesse sido concretizado, e agora estão tentando fazer. Por quê? Esta proposta de reforma da CLT, trabalhista, que tramita no Congresso Nacional, ela está sendo noticiada como se fosse algo que apenas mexerá com a CLT, se é que eu posso adjetivar como Sim. apenas. Não é verdade. Ela tem 2 artigos. O artigo 2º do substitutivo trata de mais alterações na lei do trabalho temporário. E aí sim, carrega a introdução de uma autorização de terceirização da atividade fim. Se eu somar a possibilidade de terceirizar a atividade fim, que já precariza, Sim. com outras regrinhas, como negociado sobre o legislado, Sim. sem uma prévia reforma sindical que fortaleça os sindicatos. Hoje são 17 mil sindicatos no Brasil totalmente pulverizados e muitos sem força qualquer. Sem Exatamente. E 2, tem um artigo lá que também está sendo pouco comentado no projeto de alteração da CLT, que permite a contratação de autônomos para trabalhos exclusivos e contínuos. Que autonomia é essa? Que autonomia é essa? É um empregado disfarçado de autônomo. Na verdade, a legalização de algo que hoje a Justiça do Trabalho considera fraude. Sim. E para fechar, o projeto traz tentativas de amarrar a Justiça do Trabalho e não permitir que o juiz do trabalho interprete a situação considerando a existência da fraude. Então, eu enfraqueço a Justiça do Trabalho, me desculpe, eu crio essas possibilidades de contratação de autônomos, que na verdade são verdadeiros trabalhadores subordinados. De autônomo só tem o nome e a regularização, no que se refere ao aspecto formal junto à municipalidade, por exemplo. Mas a lei não foi feita exatamente para aumentar a segurança jurídica? O senhor, como advogado trabalhista, sabe De quem? disso. Pois é, essa que é a discussão. De quem? De quem? De quem? Me parece que a lei busca assegurar uma situação ao empresariado. O empresariado poder traçar estratégias para fim da sua exploração da atividade econômica, considerando os trabalhadores como custo. Sim. E não deixa de ser, mas considerando apenas como custo. Insumo só. Perfeitamente. E sem se preocupar com o aspecto humano que está por detrás disso. Na verdade, nós estamos enfrentando, a meu ver, a maior passagem histórica de massacre de justiça social e de direitos sociais da nossa história, repito. Nós estamos passando por um momento histórico, e reitero, no qual os direitos sociais estão em xeque e o resultado disso tende a ser uma imobilização social. Quem está nas camadas inferiores econômicas da sociedade permanecerá lá. Você terá mais opções de trabalho, mas permanecerá aí, sem grandes mobilidades sociais. Por quê? Porque os direitos estão sendo retirados. Doutora Cíntia, a senhora também percebe esse movimento que é cruel, principalmente, vamos pensar que tem 13 milhões e meio de desempregados que podem se tornar inempregáveis, ou seja, o emprego está desaparecendo, muitas empresas também fecharam. Sim. Parece que o Brasil está à venda, né? Quem anda no comércio aí percebe portas fechadas, aluga-se. O trabalhador percebeu isso? Olha, alguns sim, outros ainda não. Essa situação até que foi colocada de se sujeitar a aceitar trocas ou acordos, Sim. nessas situações até
pela falta do que está acontecendo de endividamento, inadimplência ou esse descontrole, você vai pensar, acaba imediativamente. Sim. O que está acontecendo. Eu prefiro perder benefícios que eu não vejo, Sim. ou até não uso, porque eu não enxergo. O brasileiro é imediatista, senão ele tocaria aqui nessas letrinhas. O D do diagnosticar, ele é incapaz muitas vezes de fazer o diagnóstico, ele sonha, geralmente sonha, né? Orçar, fazer orçamentos, realmente ter um caderninho e anotar tudo que gasta e as receitas que entram e poupar. Parece que o nosso tempo é o tempo do consumo ou do consumismo, as pessoas não fazem poupança e alegam que estão endividadas. Não tem como fazer poupança porque tem que estar pagando juros no banco. Essa situação, o que a gente vem acompanhando, até pelas mudanças que o país acabou tendo, teve muitas coisas em pouco tempo, não se criou o hábito ou não foi ensinado por que ou para que poupar. Foi já ensinado, você cresceu, você tem que trabalhar para ganhar seu dinheiro, se sustentar. Mas não foi colocado por que dessa ação. E ao momento de você ter esse primeiro emprego, esse primeiro sentimento, você vai e começa a gastar porque você vê que pode, que tem recursos, mas esquece de pensar que tem todo um processo. Essa situação até dessa mudança de legislação, de mudar a situação de estar empregado ou trabalhar de outras formas, vai trazer um impacto no sentido dessa preparação que não está sendo feita. Quem se prepara, e principalmente eu acho que a educação é primordial, não tem como, você consegue se especializar, consegue ter o seu conhecimento a favor para prestar um serviço. E isso não vai te tirar esse poder do emprego ou da forma que vai se dar. Só que para isso as pessoas têm que enxergar que é necessário todo esse conhecimento. Um planejamento de carreira, inclusive. Que muita gente, por exemplo, busca um curso superior, se credencia porque sabe, olha, tem um target aqui, quem tem um curso superior recebe mais. Bom, ele investe numa carreira, doutor. Ele investe e depois o emprego não aparece. Ele muda até de área. Ele se forma engenheiro, mas vai trabalhar num banco, sabe? Como temos muitos aí. Ou seja, falta esse planejamento também. E o trabalhador, nesse momento, está fragilizado? Está, porque o que a gente percebe, sente essa falta de objetivo. Muitas vezes a gente acaba se colocando a ir trabalhar, a estudar uma determinada profissão, pelo ganho que ela vai me trazer. Sim. E aí muitas vezes acontece de eu não estar habilitado, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo aquilo que eu transmito. Sim. Então, se eu não transmito aquilo que a profissão exige, eu acabo não identificando, não conseguindo colocações dentro daquela área. Eu vou provocá-lo, só temos 7 minutos para o encerramento dessa conversa, doutor Gilberto, mas é também sobre a condição precária que o senhor tinha dito do trabalhador. Muitas vezes ele recebe o fundo de garantia porque ele perdeu o emprego, ele fala, agora eu vou montar um negócio próprio. Seja um carrinho de cachorro-quente ou seja um trabalho que ele possa fazer em casa. E muitas vezes ele não administra bem o seu tempo, ele não percebe que ele também tem que deixar uma fatia para a aposentadoria, para alguma despesa que ele não teria cobertura, no caso de um plano de saúde que ele não tem mais. Quer dizer, a pessoa tem noção desse tempo e do que ele está perdendo agora com a terceirização? Olha, grande parte dos trabalhadores realmente não tem, até por uma questão cultural. Eu acho que isso está para além das relações de trabalho. Educação. A educação, a cultura imediatista, como bem mencionado por você, Jorge, a cultura do consumismo, a cultura do eu preciso gerar resultados para obter logo aquilo que eu pretendo ter. Isso faz com que a pessoa não tenha uma estratégia no que se refere à sua vida profissional. Me parece que é por aí. Tá. E quando fala da terceirização, a gente estava conversando antes também sobre a quarteirização. O sujeito é terceirizado, ele tem uma carteira assinada, ele cumpre uma jornada de trabalho, mas ele não sabe que ele já está no limite da quarteirização, ele já está montando uma empresa própria, prestando um serviço diferenciado. Como é que é isso, doutor? Aí nem sempre caracterizaria a quarteirização, né? Tá. Agora, pode ser que aconteça. O que seria quarteirizar? Seria uma espécie de terceirização em cadeia. Então, eu, ao invés de contratar empregados, busco baixar o custo, aquilo que nós já falamos, contrato a sua empresa. Você, ao
invés de contratar empregados para colocar meu serviço, eu contrato a empresa dela. Né? Ou seja, eu vou achatando cada vez mais as condições dos trabalhadores. Por quê? Porque no meio disso tudo, eu quero economizar e tem o teu lucro e o lucro dela. Né? E onde está a segurança jurídica disso tudo, se eu estou terceirizando, quarteirizando, sei lá? A segurança jurídica, ela acaba surgindo para a empresa no momento em que, ao colocar vários atores, várias pessoas nessa cadeia, começa a gerar uma série de dificuldades para que o trabalhador consiga saber até de quem cobrar. Né? Então, muitas vezes, esse procedimento todo, ele acaba resultando, no final das contas, no inadimplemento de obrigações aos trabalhadores. O exemplo que você deu daquele pequeno empresário, ele sai contratando sem ter nenhum tipo de condição de pagar as verbas. Por isso que as pequenas empresas morrem muitas anos, até o segundo ano de vida. E né? os trabalhadores ficam sem receber. Vão cobrar de quem? Ah, não, mas tem responsabilidade subsidiária. Quando eu começo a fazer essa terceirização em cadeia, eu pulverizo a situação. Sim. Cria uma certa dificuldade até de discernimento para o trabalhador. Isso é importante salientar. E tem um outro detalhe, Jorge. Como é que eu faço para diminuir custo? Diminuir investimento, inclusive com treinamento. Diminuir investimento com treinamento aumenta risco de acidente. Não é? Pois é. Eu exponho mais esse trabalhador. Expõe mais o trabalhador. Ele sofre acidente. O que o projeto de reforma trabalhista traz? Traz para nós o seguinte: limitação do valor das indenizações por danos causados por acidentes do trabalho. Então, eu de um lado crio uma situação que vai aumentar o número de acidentes e do outro limito o valor das indenizações. Resumindo, para quem traz segurança? Traz segurança para o empreendedor. Não estou dizendo que o projeto é de todo ruim, não é. Mas tem essas, vamos colocar, características que, no geral, demonstram que o trabalhador vai sofrer uma precarização muito grande. Doutora Cíntia, só temos 3 minutos para encerrar, 1 minuto e meio para cada um, democraticamente aqui, o que faltou dizer, o alerta que fica, principalmente para esse trabalhador que está aí no limite e cheio de preocupação. Olha, o alerta, né, o convite é repensar, olhar, aproveita que ainda está nesse iniciar de mudanças que a gente não sabe quando que vamos começar a perceber essa realidade. Então, se você está empregado ou até desempregado, que muitos brasileiros estão, olhar a situação, quais são os seus propósitos, o que você quer, começar a buscar opções, saídas, e até aquele que tem recursos, começar a diminuir um pouco o padrão de vida, começa a reter, começa a criar o hábito de poupar, para você se precaver, se manter estável em qualquer situação que possa acontecer. Muito obrigado. Doutor Gilberto, o que faltou dizer? Eu gostaria de deixar, Jorge, uma mensagem para os trabalhadores. Em que sentido? Nós estamos numa época em que ataques são feitos à justiça do trabalho. Não. É só pela oportunidade. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou deveria deixar de existir. Deixar de existir, era tudo justiça comum, quer dizer, é um duro golpe na justiça do trabalho. O senhor que está ali como operador do direito, na linha de frente, também não pode se rotular a justiça do trabalho como a justiça do desempregado. De forma alguma. A justiça do trabalho, quando decide da forma como estão dizendo, que gera injustiças, que gera insegurança, na verdade, nada mais está fazendo do que aplicar a lei protetiva. Por que a lei trabalhista é protetiva? Porque o trabalhador não está em igualdade de condições com o seu empregador no contrato de trabalho. Como já salientado, o trabalhador é aquele que tem necessidade. Então, note-se, não se pode admitir esse ataque que está sendo feito à justiça do trabalho, a busca de enfraquecimento, de desacreditar perante a sociedade um órgão jurisdicional, ou melhor dizendo, uma justiça, ok, que traz para os trabalhadores a certeza de que será, sim, aplicada aquela regra protetiva. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, conheça os seus direitos, vá atrás de descobrir o que quer ser trazido para nós nesse conjunto de propostas de reformas trabalhistas e aquilo que você tem hoje. Conheça, procure entender a sua situação e o que se pretende apresentar. Forme a sua opinião sobre isso. Eu tenho certeza que no final você perceberá que nós estamos numa fase em que é muito importante que haja uma formação de opinião da sociedade no sentido que nós queremos fazer o nosso Brasil caminhar. Em que sentido nós queremos o Brasil? Um Brasil caminhando com precarização de direitos trabalhistas em prol do mercado
ou um Brasil justo, em que haja mercado, haja condições de empreender, mas com respeito à condição humana do trabalhador. Então, é essa a minha mensagem final, Jorge. Acho que resume o meu pensamento sobre o que está acontecendo. Muito obrigado. Voltaremos ao tema, doutor Gilberto Maestro Júnior. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Doutora Cíntia Sena, muito obrigado. Volte outras vezes. Sempre bem-vinda aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Defenda-se. Eu espero você.